Como diz Fernando Pessoa, lá no livro do Desassossego, tudo é o que nós somos. Esse canal é um pouco da extensão de mim, sabe? Essa nerdice um pouco minha mesmo. E, sabe, esse canal tem o intuito não só de mostrar capas de livros, mostrar edições bonitas, sabe? Porque, poxa, isso é bem frívolo, sabe? Mas realmente mostrar os conteúdos dos livros, transmitir cultura, transmitir conhecimento através dos livros, né? Não só pelas capas, porque as capas não vão transmitir muita coisa. E é por isso que eu falo um pouco mais dos livros e dou referências de alguns autores, né? Enquanto eu estou falando dos livros. E hoje eu quero trazer uma teoria que eu achei muito interessante quando li, já faz algum tempo já, que é uma teoria de Agostinho sobre o homem e o tempo. Gente, o livro que eu estou usando é esse daqui, As Confissões de Agostinho, tá? Ele é da editora Nova Cultural. Para quem não viu, eu já gravei um vídeo sobre ele, já fiz uma resenha sobre esse livro, né? E esse livro aqui, sim, ele é uma bela edição que eu ganhei. Mas vamos lá, eu vou falar da teoria, o mais, não resumidamente, mas o mais traduzido, para que nós possamos entender e prosseguir, tá? Qual que é o contexto de quando Agostinho começa essa teoria? Quando eu falei na resenha, assista a resenha que vocês vão gostar bastante, do livro um, né, do capítulo um do livro, até o livro 10, ele conta sobre a história dele. É literalmente uma autobiografia, desde a infância, da adolescência, né, da fase jovem, da adulta, e quando ele está no momento lá, que ele já é bispo. E aí, a partir do capítulo 11 até o capítulo 13, ele começa a fazer teorias. A teoria, porque o livro no todo, ele é repleto de teorias, sabe? Agostinho analisa a vida dele, analisa as atitudes dele. Só que nesses três capítulos, eles são basicamente teorias, e são três capítulos, umas cento e poucas páginas mais ou menos, que ele vai questionar a criação, vai questionar Gênesis 1, né, que Deus criou os céus e a terra. São esses três capítulos destinados a isso. Então esse é o contexto, né? O contexto é que Agostinho escreve um livro autobiográfico, que é As Confissões, e vocês vão lá ver a resenha. E assim, nos três últimos capítulos, ele começa a falar sobre as suas teorias. E aí lembrando que, como ele está falando sobre a criação, ele começa desde o início, tá? E aí ele começa a responder algumas perguntas como o verbo de Deus, né, o logos que Deus falou que haja luz, que haja terra. Ele começa a questionar, a pergunta do povo da época era o que Deus fazia antes da criação. Sabe, porque tava numa parada muito assim, por exemplo, os maniqueístas, eles acreditavam no Deus bom e no Deus mal, sabe? Tinha muita gente que acreditava na evolução já na época de Agostinho, que pensava que Deus não poderia criar tudo do nada, sabe? Que já existia uma matéria pré-existente, uma massa cinzenta, que aí Deus foi colocando as coisas, foi dando forma a elas. E Agostinho trata muito bem, né, nesses três capítulos sobre isso. Mas o que eu quero falar eu quero fazer a seguinte questão sobre o tempo, tá? Que Agostinho, ele fala muito sobre o tempo nesse começo, no capítulo 11. E o tempo que Agostinho trata não é o tempo em horas que nós vemos, mas é o tempo psicológico, ou seja, o tempo que nós percebemos, como nós percebemos o tempo. Então, tem duas relações aqui. Deus com o tempo, né? O que Deus fazia antes da criação, antes do tempo, antes de haver tudo, e o homem, como o homem percebe o tempo. E aí, o que que acontece? Ele tá querendo responder essa pergunta, né? E ele começa a questionar o seguinte: olha, nós, homens, nós só vemos o presente, porque o passado já é inexistente, porque ele já deixou de existir. E o futuro, ele não existe ainda, porque ele é o futuro, ele não aconteceu. E antes dele responder essa questão, ele vai responder o que Deus fazia antes do tempo. E é a questão mais fácil que ele responde, porque ele fala, olha, Deus é antes do tempo. Porque o que é tempo para Agostinho? Para ele falar, né, o que Deus fazia antes do tempo, o que seria o tempo para ele? Para Agostinho, simplificando, o tempo seria mudança. Porque nós percebemos o tempo da seguinte forma: passado, presente e futuro. E sem isso a gente não percebe o tempo. Então, Agostinho fala, olha, o tempo é mudança, porque nós estamos sempre em constante mudança. Nem um dia inteiro é um presente inteiro, sabe? Porque assim, uma hora que já passou, ela já não é presente mais, ela é passada. Então Agostinho sempre ele fala que o tempo é isso,
é o processo, sabe? Que o tempo vai passando e vai mudando. E Deus não muda. Esse é o contraste de Deus com o tempo, porque ele não muda, então ele não está no nosso tempo. Ele não ele não tá preso a essa questão que nós estamos, sabe? Que um dia eu já fui criança, um dia eu já fui adolescente, hoje eu sou homem. Não, Deus, ele não muda, ele não tá nessa mudança do tempo. Então ele fala, olha, para Deus, o tempo dele é totalmente diferente do nosso, coisa que a gente não consegue compreender. Mas uma coisa é certa, que Deus não muda, logo ele não está no nosso tempo, ele não está preso ao nosso tempo, porque também foi ele que fez o nosso tempo. E assim, ele fala que, olha, um dia para Deus pode ser 1000 anos, né, como está escrito na Bíblia, e 1000 anos pode ser um dia. Então essa questão de, olha, o que Deus fazia, Deus ficou esse tempo todo, né, já que ele é eterno, ficou esse tempo todo sem criar a Terra. Não, porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Ele não está no nosso tempo. E ele não ficou como, assim, né, com essa vontade, esse desejo, ele não surgiu em algum tempo. Não, porque Deus é eterno, ele não é suscetível à mudança como nós. Então, eu acho que Agostinho responde muito bem essa questão, que Deus está fora do nosso tempo, ele não age segundo o nosso tempo, ele não está preso ao nosso tempo. Ele vai responder a segunda questão. E o homem? Porque o homem sim está preso ao tempo. Mas como é que ele percebe o tempo? O tempo para nós ele é mudança, como já foi dito, e ele trata da seguinte forma: porque nós temos o pretérito, o passado, o presente e o futuro. E Agostinho ele vai falar que, igual eu disse no começo, ele fala, olha, não existe o passado porque ele já passou. A única coisa que existe do passado é a lembrança dele, que está no presente. Mas o fato em si já passou, então não existe mais, porque nós não conseguimos ver. O futuro, ele não existe porque ele ainda vai existir. Então o que temos no presente é uma esperança do futuro, que ainda vai existir. E até o dia, é uma frase dele, até o dia, nem um dia é todo presente, porque tudo vai passando durante o dia. E ele até fala, olha, se ninguém me perguntar sobre o tempo, eu sei. Mas se alguém me perguntar, eu já não sei, porque é um assunto cotidiano, que todo mundo fala sobre o tempo. Todo mundo fala sobre o tempo, questiona sobre o tempo. E assim, ele não sabe explicar sobre o tempo. Mas o que eu quero falar, que eu acho que é a contribuição mais, sabe, mais enfatizante que Agostinho faz aqui, é que ele usa uma terminologia diferente da nossa, tá? Que nós costumamos usar o pretérito, o passado e o futuro dessa forma, né? O pretérito é o passado, o presente é o que nós estamos vivendo agora, o futuro é o que vai acontecer. Mas ele quer falar assim, olha, como essas coisas existem? Porque elas existem. E quem sabe elas estão escondidas em alguma gaveta. Porque a gente não consegue ver, mas a gente sabe que elas vão existir, sabe? E aí ele fala assim, que o pretérito, ele define passado como a lembrança presente, né? Porque nós lembramos agora daquilo que já passou. Não o fato em si. Nós lembramos das sensações, lembramos do cheiro, talvez, do gosto, mas o fato não vai existir nunca mais, porque já passou, está no passado. O passado não existe, mas a sua lembrança presente existe. A sua lembrança que nós temos no momento do passado, ela existe. E tudo que resta do passado é uma simples lembrança da nossa mente. O presente é a visão presente das coisas, como nós estamos vendo, e que nós não fiquemos presos a só isso, porque o presente ele constantemente vira passado e pode ser o futuro, entende? Porque assim, se você falar que um dia é presente, ok, mas isso pode ser diminuído. Uma hora é presente, outra hora já foi passada e outra hora vai ser futuro. E você ainda pode diminuir em minutos e em segundos. Então, o presente ele é muito curto, ele é muito pequeno. E o futuro, Agostinho define na sua terminologia como a esperança presente do futuro. Porque o futuro ele ainda não existe, nós somos incapazes de ver o futuro. Mas uma coisa existe, a esperança que eu sinto no momento presente da coisa que vai acontecer no futuro, tá? O que eu quero trazer aqui é essa contribuição psicológica de Agostinho, porque ele trata do como nós vemos o tempo, como nós questionamos o tempo, como nós percebemos, sabe? Porque assim, muito depende dos nossos olhos também, né? Um exemplo bom é porque num serviço a hora pode passar muito rápida para alguém e muito devagar para alguém. A hora mudou? De forma nenhuma. Trata-se só de percepções diferentes, tá? E Agostinho ele trata sobre isso. Ele fala: olha, eu não quero mudar muita coisa, mas eu vejo assim, porque eu não consigo ver o passado, eu não consigo ver o futuro.
presente é muito pequeno. E ele muda essa terminologia dos três tempos que nós entendemos até hoje em dia, né? Que é muito comum que nós só usamos esse termo. Então, eu dei uma resumida na teoria, porque ele trata disso do capítulo inteiro, quase. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, porque as teorias de Agostinho, elas... Porque assim, o povo, né? Ele, como Agostinho, Aristóteles, a sua voz, ela ressoa até hoje, tá? A gente pode pensar que é uma coisa muito antiga, porque Agostinho era de 354, Aristóteles ainda era de antes, né, que ele foi discípulo de Platão. Mas assim, a sua lógica, a sua retórica, né, elas permanecem até hoje. Então, leiam livros históricos, tá? Leiam os clássicos. Eu acho que eu não vou focar muito nisso porque já é o segundo vídeo que eu falo para ler livros clássicos, tá? Eu não lembro se eu mostrei, mas essa aqui é a edição das confissões que eu tenho, tá? Da Nova Cultural, que eu fiz a resenha, vocês vão lá ver. Eu espero que vocês tenham gostado da teoria agostiniana sobre a percepção do homem sobre o tempo, essa percepção de Deus, né? Sobre o tempo também. E eu quero trazer mais dessas coisas porque não só de resenhas, de capas de livros viverá um homem, mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de verdade, tá bom? Dê um like se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal, porque eu quero postar vídeo não todo sábado mais, mas vou tentar fazer toda quinta, porque eu acho melhor. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.